Trabalho. Vamos conversar com o Nemer, gente? Há pouco a gente falava de vulnerabilidade, né? Foi um dos destaques aqui da programação, que as prefeituras do litoral vão ter que apresentar essas análises ao Ministério Público, e mais do que ao Ministério Público, à sociedade, né? Qual é a qualidade da água da praia que a gente frequenta, se ela é própria, se é imprópria. Olha o risco, né? Para o meio ambiente, para as crianças, para os idosos, para os adultos também, de contaminação por conta do esgoto. E aí eu vou seguir nessa pauta de praia, gente, porque já se deram conta de você estar de atestado médico e de repente é flagrado tomando banho de mar? Que situação, hein? E ainda, Fernanda, não apenas é flagrado, como são feitos registros por meio do celular. Nossa Senhora! A pessoa vai, identifica ali que a pessoa deveria estar de licença médica, tá ali numa praia, manda a foto ainda para a empresa do trabalhador. Difícil, hein? Cinema também, já pensou? Tá de atestado, você foi ao cinema, no shopping, passear? Não dá, né? No shopping você pode estar indo almoçar, né? Pode, ou comprar remédio. Comprar o remédio. Vamos conversar com o Nemer? Vamos. Ô, Nemer chegando com as respostas que a gente precisa. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, queridos ouvintes da CBN e do Retrabalho. Que situação, Deu hein? vontade de ir pra praia, né? Deu vontade de ir pra praia. É um caso que foi noticiado recentemente, mas como diz aquelas figurinhas de WhatsApp, né? É raro, mas acontece muito. Às vezes os funcionários, né, o intuito, às vezes não tão republicanos, né, de curtir uma praia ou justificar eventualmente uma viagem que não teria autorização para viajar, eles apresentam atestados médicos, às vezes falsos, às vezes até mesmo verdadeiros, mas não cumpre o que determina esse atestado. Por exemplo, a Justiça do Trabalho agora manteve a justa causa de um trabalhador que apresentou um atestado médico verdadeiro, né, mas ele tinha que estar de repouso por 2 dias, mas foi para a praia, postou nas redes sociais, e isso circulou e chegou ao conhecimento da empresa. E a empresa, diante dessa situação, aplicou a justa causa. Ele tentou reverter isso na Justiça do Trabalho, mas a Justiça do Trabalho manteve a justa causa. E a gente tem vários casos, né, similares. Eu me recordo que agora de alguns, Fernanda, por exemplo, um determinado trabalhador apresentou um atestado médico de 3 dias, e foi pro rock. Só que não se aguentou. Foi pra micareta. Eu lembro disso. Eu lembro do Rock in Rio também. Exatamente. Então, assim, acho que na empolgação fez vários posts, e aí acabou sendo dispensado por justa causa. Recentemente teve um outro caso, também foi um pouco emblemático, porque o trabalhador apresentou o atestado médico e, sem querer, mandou fotos pro grupo da empresa. Meu Deus! Em vez de Que ingenuidade então, assim, é essa, hein? Ingenuidade. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, né? Atestado médico, se efetivamente for para cuidar, para repouso, tem que ser praticado, senão pode realmente acontecer essa dispensa por justa causa. E um outro alerta que a gente faz também, né, é o óbvio que precisa ser dito, e acontece também de vez em quando, é a apresentação de atestado médico falso, né, para as pessoas às vezes apresentam porque ou quer viajar, ou às vezes acontece muito, sabe quando, Fernando? Em dias após jogos de futebol importantes, ou seja uma final, ou seja um clássico, né? As pessoas se empolgam vendo o jogo, bebem um pouquinho, aí para justificar arrumam um atestado, enfim. Então tem que ter cuidado, que essa é uma eventual prática criminosa e pode, além de ser dispensado por uma justa causa, pode responder por um processo criminal também. Entendido. Agora, geralmente no atestado, Nemer, não vem esse detalhamento, né, de que o funcionário, a pessoa, né, o paciente deve se manter em repouso. Ele só coloca o CID lá e o número de dias afastados. Isso é o suficiente para você não fazer estripulia, é isso? É verdade, Fernanda. Assim, depende muito, sabe? Por exemplo, nem todos os atestados têm obrigatoriedade
de ter o CID, né? Porque às vezes entende-se que o CID expõe uma intimidade. Então, às vezes, não tem o CID. Mas vou dar um exemplo. Um trabalhador quebrou a perna, né? Então, e a função dele é montar e desmontar andaimes. Então, realmente, ele está inapto para a função dele. Isso o impede, por exemplo, de ir para a praia? Eu entendo que não. Sim. Neste caso específico, não. E o cinema, Mas- como a Patrícia lembrou aqui? Exatamente. Nesse caso, eu vejo que ele está incapacitado para exercer a função dele, mas ele pode fazer outras coisas, né? Aí não há uma, na minha opinião, ele não está desvirtuando e não está descumprindo as determinações, a não ser que seja caso cirúrgico, né, que precisa ficar de repouso. Se não há necessidade de repouso, eu não vejo problema algum. Um outro caso que a gente pode trazer, por exemplo, a pessoa está acometida de algo que precisa efetivamente ficar de repouso. Aí, se ela é flagrada numa festa, se ela é flagrada numa praia, aí sim eu entendo que é justa causa. Entendido. No caso desse funcionário, ele foi demitido, né? Foi demitido por justa causa e ainda entrou na justiça para reverter e a justiça manteve a justa causa. Ele tentou até provar que ele não estava lá, né? Tentou provar que não estava lá. Mas hoje as redes sociais, as pessoas, a gente já até falou aqui algumas vezes, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que o real reflete no virtual e vice-versa. E o virtual também reflete na vida real. Não são duas vidas distintas, entendeu, Fernando? Então, os ouvintes têm que ficar atentos a essas questões do que posta, às vezes até fugindo um pouquinho do tema, mais sobre trabalhista, trabalhadores que chegam nas redes sociais e esculhambam o empregador, esculhambam a empresa. Isso também pode ser justa causa, né? Não tem essa dissociação. Vamos para os nossos ouvintes queridos aqui? Bora. O Wallace, ele está dizendo o seguinte, que ele trabalha há 18 anos na mesma empresa, tá? E nunca precisou de apresentar um atestado médico, comparece ali fielmente, né? Podemos dizer assim. A Rejane, Bacana. ela tem uma outra situação. Ela disse, Neme, e se o atestado for que eu tô doente por falta de vitamina D? Vou tomar um sol, uai. Se essa for recomendação médica, tá valendo. Aí não cabe justa causa, não. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. E acho que boa, gostei dessa. Tem um ouvinte aqui, ele nos mandou um áudio, eu tô tentando traduzir aqui, olha, é um CID para patologia psiquiátrica. Depende muito do CID, é mais ou menos isso, tá? Ele fica impedido de ir ao cinema, até de viajar, por conta de uma patologia psiquiátrica. Se isso poderia ajudá-lo numa saúde mental, por exemplo? Boa essa, adorei. Agora eu entendi. Gostei. Eu Tá também afastado, compreendi. teoricamente, Fernando, mas ele quer ir ao cinema, por exemplo. Uma caminhada na praia. pra Ih, auxiliar Nemer, e na saúde agora? mental. E pode ser um afastamento por saúde mental Não, também, é né? saúde mental. Ele Exatamente, tá falando que o CID é saúde mental. Então, nesse caso, né, como a gente deu alguns exemplos, eu entendo que não caberia justa causa. Né? Se às vezes ele está no burnout lá, né, o trabalho realmente afetando as questões psíquicas dele, um ambiente de trabalho conturbado e o médico orienta o seu afastamento e orienta ter momentos de lazer, momentos de tranquilidade ou de cinema, caminhar na praia, eu não vejo problemas nisso e também não vejo como ser dispensado por justa causa. Entendido. Quem quiser perguntar pro Nemer aí, aproveita, viu? E olha só, como é que... Hoje existe mecanismo, né, de você identificar se o atestado médico é falso ou não, correto? Existe até um controle maior do Conselho Regional de Medicina, Federal de Medicina, não é isso? Exatamente, Fernanda. Hoje tem um controle mais rigoroso e as empresas, elas têm efetivamente investigado as origens dos atestados, tá? Justamente para duas questões, para verificar se é falsificado ou não, né, se é falso ou não,
E, além disso, as empresas, por meio dos seus médicos, elas podem impugnar esse atestado médico. Um exemplo, o funcionário apresenta lá um atestado de 10 dias, vou dar um exemplo bem exagerado, tá? Por conta de unha encravada. O médico pode, da empresa, analisar esse laudo e fazer uma análise clínica desse funcionário e falar, não é de 10 dias, não. 2 dias é o suficiente. Então, aí ele tem que voltar no terceiro dia. Não vão ser 10 dias de afastamento. Então, o médico da empresa tem esse poder de contestar também os atestados. Então, é muito importante os atestados médicos, né, representar de forma fidedigna a realidade daquele trabalhador, da enfermidade, das necessidades de repouso, etc. O Nemer já respondeu se o CID é obrigatório ou não. Não é, né, Nemer? Não é. Inclusive, tem instrumentos coletivos, convenções coletivas que proíbem ter o CID, com o intuito de preservar a intimidade do empregado. Aqui, a Patrícia está perguntando se... Faz aí, a Patrícia, a pergunta para o Nemer. Oi, Nemer. É verdade que tem o CID do fingimento, que o médico já percebe e entrega pelo CID o funcionário para a empresa? É verdade. O Cássio é craque de saber de qual, eu não lembro, é Z alguma coisa, mas existe esse CID mesmo que ele coloca, que significa que vamos assim, popularmente falando, que a pessoa está fingindo uma doença, fingindo uma dor. É o Z76.5. Exatamente. Ele se refere à pessoa fingindo ser doente, simulação consciente. É utilizado por médicos quando há constatação de uma simulação. O código indica que o paciente buscou atestado sem uma patologia real. A conduta pode resultar em punição trabalhista, advertência e até demissão por justa causa por quebra de confiança. Gente, já pensou um CID de fingimento? E tem outro também, que é o CID Z02.7, que é usado para consulta de obtenção de atestado médico. Gente, tem até variação para o CID de fingimento. Tá vendo? Rapaz, tem. Esses CIDs aí, Fernanda, fazendo uma brincadeira, tem que dar pro árbitro do Flamengo ontem, que fingiu que não teve 2 cotoveladas ontem e não expulsou o jogador do Flamengo. Olha o Botafoguense reclamando. Já que o Cássio não tá aqui, tem que registrar isso aí, dar esse atestado para esse ato de ontem. Entendi, Edu. Tem uma participação também de um outro ouvinte aqui, olha. Não poder dar um atestado por um autônomo. É verdade, né? O autônomo, ele pode ter o atestado, mas para outros fins, porque o autônomo também tem direito, por exemplo, a receber benefícios da Previdência Social em caso de necessidade de afastamento além do 15º dia. Mas o autônomo em si, ele não precisa apresentar atestado para quem está contratando ele, porque ele tem autonomia. Se ele faltar, faltou. Não precisa justificar isso para quem te contrata. Se houver uma exigência, Fernanda, de quem está contratando autônomo, aí tem que reavaliar essa relação, porque ele pode ser um autônomo, um trabalhador seletista mascarado de autônomo. Aí tem que analisar o caso concreto. Vou fechar como ouvinte, não vou dizer o nome dela não, mas ela está dando um testemunho aqui, tá? Ela disse que quando ela era jovem, lá pelos meus 25 anos, diz ela, era véspera do meu aniversário e era um domingo. Eu saí, eu bebi demais. Bebi. Na segunda-feira não era ninguém, não conseguia nem levantar da cama, né? E aí ela ligou pro chefe e falou assim, olha, eu podia estar aqui inventando 1 bilhão de motivos para não trabalhar, mas eu preferi lhe falar a verdade. Aí disse que contou o que aconteceu. Ela disse, quem conta a verdade não merece castigo. É verdade, eu acho que toda relação, Fernanda, seja ela de trabalho, de relação conjugal, enfim, a verdade e a confiança é primordial. E você dizendo a verdade, né, o chefe tendo uma sensibilidade, vai aceitar. O problema é você mentir e ser descoberto. Aí que mora o perigo. Aí você abre um leque de oportunidades ou de possibilidade de ser dispensado ou por justa causa, responder a ação criminal por eventual atestado médico falso, enfim, essas coisas. É isso. Ô Nemer, obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco, hein?
Muito obrigado, Fernanda. Um abraço aos ouvintes. E se a gente ficar sabendo que o Cássio está na praia, a gente pode aplicar uma justa causa nele, tá? Ele está no doutorado dele. Eu sei disso, eu estou implicando com ele. Vamos defender o menino. Vamos. Um beijo para todos. Beijo para você.